Olá para você que nos acompanha aqui através do programa Nos Bastidores. Hoje eu estou muito empolgado porque estou recebendo uma amiga queridíssima aqui. E toda jornalista que eu converso diz que não gosta de estar desse lado. O lado de quem está respondendo, porque a cabeça do jornalista funciona como quem pergunta. Eu sei que você está doida para adivinhar o que eu vou te perguntar aqui. Daniela Cardoso, seja bem-vinda. Estou muito feliz com você aqui. Obrigada, Gabriel. Gratidão por estar aqui. Gratidão a toda a equipe da Revista Cenário também. E gratidão a você que acompanha a entrevista também, vai acompanhar até o final. Olha, a gente tem muita coisa para falar aqui. Hoje nós vamos primeiro, nessa introdução, eu quero conhecer a Oratória de Impacto. Que nome forte. Pois é. Como surgiu e o que você pretende alcançar, ainda que ainda não foi alcançado nessa Oratória de Impacto. O que eu, Gabriel Ricardo, posso conseguir participando desses cursos? O que você pode me apresentar e me ajudar para eu apresentar um programa cada vez melhor para todos os nossos telespectadores? Eita. Olha, muita coisa para a gente falar. Vamos lá. O Oratória de Impacto surgiu, esse nome surgiu porque eu acredito muito no impacto da comunicação. Isso desde antes de eu começar a estudar sobre comunicação. Eu acredito que a comunicação transforma a vida das pessoas. Se você consegue se comunicar bem, se você consegue conectar o coração da outra pessoa, você consegue se fazer entender, você consegue evitar conflitos e você também consegue mais espaço no mercado de trabalho. Então, o que eu trabalho ajudando as pessoas, ajudando a transformar a vida das pessoas através da comunicação, através da forma como elas se comunicam, trazendo ferramentas para que elas se sintam muito mais confiantes para se expressar bem. Aí a gente tem uma série de outras técnicas. A gente fala de palavras persuasivas, estilos de comunicação, fala sobre linguagem corporal, modulação vocal, dicção, várias questões. Só que no meu ponto de vista, o principal e primeiro deles é a pessoa confiar, acreditar no próprio potencial. E é nisso que a gente trabalha. 20 anos de experiência na área, preparadíssima, já recebeu até cursos internacionais. E aí, mas nada muda esse sentimento do jornalista quando vai dar entrevista ou quando entrevistar, daquele frio na barriga. Você consegue aplicar em si as suas técnicas ou você, assim como qualquer pessoa, tem também uma dificuldade em alguma área? Adorei essa pergunta. Olha, se vocês repararam, já estava gravando, eu fiquei calada com os olhos vendados, eu estava fazendo isso aqui. Eu estava mentalizando, ok, Daniela, muito bem, que você consiga impactar a vida das pessoas, que você consiga trazer uma mensagem positiva. Eu estava no meu diálogo interno encorajador antes da entrevista começar. Porque eu sinto frio na barriga, quase sim. Um ritual religioso, né? Isso, exatamente. Que você tem que ter. E você ensina essa técnica para as pessoas, porque eu já convidei pessoas para vir aqui que dizem, deixa eu me preparar, porque eu não sei o que eu vou falar. E a pessoa, às vezes, é cheia de conteúdo, entendeu? E na hora de passar esse conteúdo, ela não sabe. Então, eu digo, eu vou trazer a Daniela aqui, porque eu não quero mais ninguém depois desse programa dizendo que não vem, porque não sabe falar. Vai ter que passar no curso da Dani e vir aqui com a gente. Venha para o curso Oratória de Impacto, seja muito bem-vindo. Então, vamos falar, aplicando em si o que eu faço, as a técnica? O que eu faço com a técnica? Eu primeiro trabalho comandos mentais. É um diálogo interno que eu vim dizer, ok. Muitas vezes eu faço isso olhando para a câmera. Eu estou olhando para a câmera, a entrevista não começou, e eu estou olhando para a câmera, conversando comigo e dizendo mentalmente, vamos lá, Daniela, você consegue, você está pronta, você está preparada, focada, concentrada, a partir de agora você vai fazer isso e aquilo. Eu conversando comigo mesma, emitindo um comando mental. Isso é uma das técnicas que eu aplico. Uma outra técnica que às vezes eu aplico, hoje eu não apliquei ela, em alguns momentos eu faço isso, que é o que eu chamo de acionar as âncoras. Dentro da programação neurolinguística, a gente tem âncoras que podem ser instaladas. O que é âncora, para ficar didático? Âncora é um gesto que dispara um gatilho interno de força e confiança. A minha âncora é essa. Se eu estiver, por exemplo, indo para uma reunião, eu estiver nervosa, preocupada, eu vou fazer isso embaixo da mesa. O cliente não está vendo, eu estou fechando a mão para disparar uma sensação de força. Como o meu corpo já tem essa memória corporal, ele já está programado para esse gesto, quando eu faço isso, ele entende que, opa, ela está precisando de coragem, de confiança, libera. Aí eu já sinto diferente, eu já me sinto diferente. Isso faz uma diferença na entrevista? Faz uma diferença muito grande para entrevista, para palestras, para falar em público, para uma reunião importante, uma questão delicada que você precisa resolver. Funciona para tudo isso.
Além disso, dentro do ritual, se eu vou conceder uma entrevista, eu preciso falar bem, claramente. Exercícios de dicção, abrir bem a boca para que o som saia bem. Porque se eu não falar direito, as pessoas não vão querer assistir. Se eu falar muito para dentro, com a boca fechada, o som não sai, a palavra sai errado. Eu tenho que abrir mais para o som sair. Também e ela vai falando e a gente vai fazendo essa autoanálise aqui. E aí, o que eu percebo? Que a gente na entrevista, a gente tá concedendo, ela está concedendo essa entrevista pra gente, olha o nervosismo aqui. E a gente fica dizendo, será que ela está me avaliando? Será que ela tá me observando? E de fato tá, porque todos nós observamos, só que você observa de uma forma mais técnica, porque você trabalha com isso, você faz a leitura do corpo da pessoa, a comunicação. Eu lembro que você iniciou um curso em 2018, que a gente chegou a fazer, dizendo que tudo comunica, né? Exatamente. Aí eu parei assim, até você que parou aí, se relaxou, respirou, você tá se comunicando, tá nervoso. Eu falei, não acredito que ela fez isso comigo. Tudo comunica o tempo inteiro. Comunica o nosso andar, a respiração, os movimentos corporais. Se eu falo muito firme assim, se eu faço movimentos, eu estou comunicando algo. Quem fala muito mexendo a mão assim, é um nervosismo, é um tique, é um... Depende da pessoa. É agressivo? Tem gente que faz muitos gestos, quando começa a ficar nervoso, começa a gesticular demais, começa a falar muito rápido, pelo nervosismo. Tem algumas pessoas... Aqui que tu vai avaliar agora. Se eu pegar algumas entrevistas minhas, e a galera que acompanha a TV sabe, eu troco o microfone de mão e eu não percebo isso enquanto eu tô gravando. Porque eu fico decorando o texto para que eu não erre, e eu gosto de gravar de primeira. Eu não gosto de ficar repetindo, porque a gente nunca consegue corrige fazer. Na hora, se errar, corrige na hora. Então, eu gosto de fazer direto. Então, todas as minhas entrevistas, eu não dou o trabalho para os cinegrafistas daqui e pro editor, às vezes, só quando dá continuidade. Porque eu terminei a frase nessa mão, mas na hora que eu vou continuar já está na outra mão. Quantas matérias... Olha o nosso cinegrafista aqui, ele vai lembrar. Quantas matérias que no início da cenário nós gravamos e falaram assim, vocês só tem meia hora. E aí eu falei, então vamos fazer. A gente matava a pauta em 10 minutos. Que as pessoas queriam falar, dependendo da forma que a gente fazia a abordagem, e ficava mais tranquilo. Porque a principal dificuldade é a abordagem do meu personagem. E aí fica trocando a mão. Olha, duas coisas para você comentar. Tá. Troco de mão. E se eu não gravar primeiro os personagens, eu não consigo fazer uma passagem boa, porque eu não sei o que as pessoas vão me dizer. Vamos lá. Na verdade, a gente tem 3 coisas para comentar. Primeiro, você falou sobre trocar o microfone de mão sem perceber. Quando você se torna um competente inconsciente, ou seja, você não precisa pensar para fazer o que você faz. Você já faz isso com maestria, você sabe o que você está fazendo de olho fechado. Você sabe fazer entrevistas de olhos fechados. Então você está batendo um papo, você troca o microfone com uma naturalidade. Tem gente que faz esse excesso de troca por nervosismo. O que observa é que você faz com muita naturalidade, porque você está batendo papo. E quando a gente está batendo papo, eu estou falando aqui com uma pessoa, depois eu troco e gesticulo de uma outra forma e está tudo bem. Imaginando que isto é um microfone, né? Então tem essa questão, essa troca ela pode ser natural. O que vai fazer, o que me faz perceber se ela é natural ou não? É um excesso. E o contexto, peraí, eu tô com uma cara de medo, nervoso, eu tô trocando em excesso. Isso não é a naturalidade, isso já é o nervosismo. É diferente. Outra coisa que você também comentou sobre, além dessa troca, às vezes a pessoa gesticula demais. Eu disse que tem gente que gesticula demais por um nervosismo. E tem gente que é o perfil da pessoa, ela fala rápido demais, ela é acelerada, o pensamento dela é acelerado, os movimentos dela são muito acelerados. Pode não ser um nervosismo, mas um excesso de energia. E aí isso também pode cansar as pessoas que estão assistindo. Porque se eu começar a falar rápido demais aqui e passar a entrevista toda falando muito rápido dessa forma, as pessoas vão dizer, meu Deus, ela tá doida, vai cansar. Tem gente que faz isso. A Tata Werneck, ela consegue fazer isso, mas a gente percebe que é a personagem dela. Ela tem um momento que ela incorpora esse personagem e fica agradável de ver. Mas eu já assisti, por exemplo, algumas partidas de futebol que as pessoas vão comentar como se estivesse narrando o jogo ali no momento. E aí vai dar entrevista, não, a gente foi lá, a gente gravou, a gente participou lá e a gente fez o lance. Aí, peraí, não entendi, vou esperar outra pessoa falar sobre o assunto. Exato. A Tata Werneck, ela tem uma pegada de humor. Ela é humorista e ela também tem um raciocínio excelente, porque ao mesmo tempo que em alguns momentos ela fala rápido, ela sabe o momento de parar.
Ela para, ela faz a pausa quando precisa fazer a pausa, ela tem uma dicção clara, porque a gente entende tudo o que ela está dizendo. É a pegada do humor dela, entendeu? É diferente de eu fazer uma palestra, onde eu vou falar muito rápido, rápido demais, em excesso, rápido, isso cansa as pessoas, é diferente. Eu assisti uma vez uma palestra de uma pessoa num evento nacional que eu fui. Era uma palestrante maravilhosa, brilhante. Eu não consegui assistir até o final, por quê? Porque ela falava muito rápido. E eu fui entrando na frequência respiratória dela. Ela falava rápido e respirava muito rápido. E eu fui cansando. Eu estava com umas 2 jornalistas de Manaus, um evento nacional. Eu não consegui assistir até o final. E ela disse que ela tinha tido 2 paradas cardíacas. Eu disse, ela vai ter a terceira. Vai ter a terceira. E tava ali. Hoje você consegue se avaliar? Você já age naturalmente, sabendo, já apliquei as minhas técnicas, ou não quero seguir essas técnicas? Ai, adorei. A gente sempre vai se avaliar. E eu acho muito estratégico que todo ser humano faça essa autoavaliação. Só que a autoavaliação com foco no positivo, com foco naquilo que eu posso melhorar, com foco no que eu melhorei. Opa, essa entrevista ela foi melhor aspectos X, Y, Z. A próxima vai ser melhor aspectos HJ. Eu vou ter que melhorar tais condutas. Essa autoavaliação, ela faz parte do nosso processo de evolução e da nossa certeza de que sempre a gente pode melhorar. Só que ela não vem regada de chicote. É o que eu costumo dizer. Ai, foi horrível, foi péssimo. Não é um auto-chicote que eu vou me dar. Eu vou me autoavaliar com o foco naquilo que eu posso melhorar. Agora a gente vai entrar naquele assunto que eu quero falar da ex-presidente Dilma. Mande. Né? Não é que nós vamos nos chicotear falando que nós erramos, foi péssimo, mas que pode melhorar. Nós vamos deixar a meta aberta e quando alcançar a meta a gente vai dobrar a meta. Sobre os discursos, pronunciamentos da Dilma e de Bolsonaro. A Dilma ela perde muito fácil o raciocínio dela. Não é uma entrevista ou outra, são várias, quase todas. Ela virou meme, ela gerou muitos lucros para a indústria do meme no Brasil. Nossa, demais. E nós temos o Bolsonaro, que tem uma forma de falar que ele pode até não perceber, mas que é agressiva. E nós conversávamos fora do ar de que as pessoas que são muito fãs, né, que acabam ali cercando ele de... é um ídolo, acaba reproduzindo e gerando conflitos, porque para o público dele, ele fala e gosta, mas se aquela pessoa que vai reproduzir na rua da casa dela, onde tem pessoas de várias ideologias diferentes, então pode causar um problema aí de relacionamentos. Vamos lá, para a gente comentar isso, eu gostaria primeiro de fazer uma introdução da seguinte forma. Nós não vamos comentar aqui sobre ideologia política, não é esse o comentário. O que nós vamos falar é sobre forma de comunicação. E se eu, por exemplo, me comunico de maneira X ou Y, que pode não ser tão assertiva, não invalida as minhas qualidades e os pontos positivos que cada um tem. Por exemplo, Dilma é uma pessoa que eu utilizo, que eu comento nos meus cursos, nos treinamentos, sobre a forma como ela se comunicava. E eu sempre digo o seguinte, vocês lembram que ela ficou doente? Você lembra que ela teve doente, ela passou por um processo, ela combateu o câncer, ela fez um tratamento? O que acontece? Quando o ser humano não está bem, ele não se comunica bem. Ela não conseguia concatenar as ideias de uma maneira clara, acabava fazendo muitos rodeios que confundiam a mente das pessoas. O que faltava para ela? Faltava treino. Faltava ela realmente treinar. E, gente, como eu costumo dizer, não tem o melhor político do mundo que não treine. Porque comunicação exige que a gente aprenda a se expressar melhor para todos os públicos. Se a pessoa tem um cargo público, é um político, ele precisa aprender a se expressar bem e ser claro ao defender todas as ideias para qualquer público. Quem pensa de maneira A, pensa de maneira B, pensa de maneira C, pensa de maneira D. E a gente não está dizendo aqui agradar a todos. Estamos apenas dizendo se fazer entender por todos os públicos. Então, o que acontecia com a Dilma? Ela não treinava. E eu falo isso com base até em colegas da área da comunicação. No caso, a gente percebe uma coisa, que ela se preparava só para uma entrevista aqui, outra entrevista ali. A gente via que existia até uma equipe que ficava acompanhando ela. Mas não existia o mesmo treinamento para um pronunciamento oficial, não tinha
um acompanhamento para um discurso em público, e aí gera toda essa fábrica de memes. A gente pode observar, só prestando atenção na forma como ela lia os discursos, que ela não tinha lido os discursos antes do evento. É você ler, deixa eu ler aqui, deixa eu dar uma passada nesse texto aqui para saber o que efetivamente eu vou ler em público. Então ela não fazia essa leitura. Modulação vocal, a pontuação certinha. Ela errava muito coisas que não precisava. Que se ela tivesse um pouco de humildade naquele quesito, em treinar, ela não cometeria esses erros. E aí eu reforço. O fato de eu estar comentando a forma como ela se comunicava não invalida a profissional que ela foi, a história de vida que ela teve e a história de coragem que ela também teve. Porque eu acho interessante a gente saber pontuar, sabe, Gabriel? Separar as coisas. Todo mundo tem sua história de vida, todo mundo tem sua história de coragem. Estar ali à frente e dar a cara para bater, não é todo mundo que tem essa coragem, não. O que eu estou aqui é comentando a forma de comunicação, o que não invalida as qualidades que todas as pessoas têm. Justamente, agora a gente pula para a parte do Bolsonaro, que tem uma outra forma de se comunicar também, que você acredita que talvez ele não perceba que, ou ele já fala com... Porque tem como quem faz essa análise perceber se ele fala aquilo proposital, ou se ele fala aquilo e depois, caramba, já falei, deixa. Sim, vamos lá. Você viu o Bolsonaro alguma vez dizer, me desculpe? Não. Então ele não fala e diz, já falei, deixei. Ele fala consciente. Ele sabe que ele fala dessa forma, ele sabe que ele tem uma comunicação agressiva, ele é assim. Ele é o que eu costumo dizer à pessoa Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou Gabriela. Eu sou desse jeito e tá tudo bem. Sem uma abertura para aprender a se expressar melhor. E eu repito, não estou falando de questão de ideologia política, estou falando de forma de comunicação. Tem vídeo no meu canal no YouTube sobre isso, Oratória de Impacto, segue lá no YouTube. E eu comento sobre a forma como ele se expressa. Ele tem uma comunicação agressiva, palavras agressivas, um tom de voz violento e até os gestos dele são muito violentos. E ele consegue colocar na cabeça das pessoas que o seguem fielmente de que ele é perseguido pela imprensa, mas sendo que sempre existiu profissionais da imprensa na porta do palácio, que aguardava o presidente, e eles faziam as perguntas mesmo para questionar, para cobrar, e o Lula passou por isso, a Dilma sofreu com isso. Aí quando chega no Bolsonaro, ele acaba se vitimizando e acaba causando também a forma que ele fala, às vezes da imprensa, as pessoas acabam associando todo profissional da imprensa, todo jornalista, todo cinegrafista é inimigo. Sim. O que está acontecendo? Há um ciclo da violência, um ciclo vicioso, que eu costumo dizer que é a espiral do conflito. Porque ele vem e trata a imprensa de determinada forma e se reproduz em comportamentos para o restante da população. O que eu costumo dizer para os meus clientes quando a gente está num processo de media training, uma preparação para que políticos, secretários em geral, eles consigam se expressar bem e lidar com a imprensa de uma maneira assertiva? Eu costumo dizer o seguinte, você não está ali obrigado. Você está obrigado? Alguém lhe colocou ali obrigado? Não, ninguém lhe colocou ali obrigado. Logo, se você está ali, vamos desenvolver a habilidade da comunicação, ter a humildade de reconhecer a necessidade de aprender. E aí a gente treina para isso. Desenvolve uma habilidade de como é que eu posso responder de maneira assertiva, sem violência, sem saber se eu vou passar o que eu quero. Porque a gente volta no discurso da Dilma, a gente até conseguia entender aonde ela queria chegar. Ela poderia ter usado o termo correto se ela tivesse se preparado antes. E agora o Bolsonaro, a gente entende o que ele quer falar, mas percebe que ele fala de uma forma consciente. Isso. Né? E como é que eu faço para começar a passar a mensagem e dizer assim, olha, talvez não é esse tom que eu deva passar essa mensagem. O tom, na verdade, de uma mensagem de luto é de um feliz aniversário é outro. Como é que a gente consegue se policiar nessas técnicas? A gente precisa primeiro treinar. Gabriel, não tem outro mistério além de treino para a gente saber como eu posso colocar melhor a minha voz e me expressar melhor. Eu costumo dizer o seguinte, todo mundo tem suas características positivas e todo perfil comportamental tem um ponto extremamente positivo. Exemplo, até quem se comunica de uma maneira como o Bolsonaro tem um ponto positivo.
Quando a gente lembra, por exemplo, do Donald Trump, que ele tinha também essa postura semelhante ao Bolsonaro. Qual era o ponto positivo e que as pessoas admiravam e que admiram? Eles têm confiança na hora da fala. Eles falam de uma maneira confiante, convicta. E as pessoas gostam de ver essa convicção. E passa, às vezes, mais crédito do que as estatísticas, Que todo mundo fala. do que todas as análises. Aí eles falam, às vezes, sem base, mas a forma que eles falam consegue fazer se tornar válida. E aí a gente pode montar, por exemplo, vamos montar um orador ideal. Vamos trazer o político que fala com convicção, que fala firme. Ele fala de maneira convicta, ele fala firme, ele não foge da liderança, do posicionamento dele, como o Bolsonaro também não foge e como o Donald Trump também não fugia. Por outro lado, o que a gente pode trazer e pincelar numa assertividade sem essa agressividade, sem essa violência? Por exemplo, palavras e expressões de xingamento. Então morra! Isso é agressivo. A gente segura essas expressões de xingamento e trabalha outras expressões dentro de cada contexto. Aí eu precisava de um exemplo para a gente contextualizar quais seriam essas expressões que seriam mais adequadas. Traz a convicção, mantém a convicção, sem perder o controle da situação. O que eu quero dizer com controle? Você não controla tudo, eu não controlo a luz, eu não controlo as pessoas que estão ao meu redor. O que eu vou controlar é a minha postura, com a minha inteligência emocional, sem te xingar. Se você aqui falar alguma coisa que eu me sinta ofendida, eu, com a minha inteligência emocional, não vou te xingar. Então, isso a gente também treina para desenvolver uma resposta que seja mais assertiva, convicta, mas que a gente consiga se fazer entender. Outra coisa, eu não vou ficar sempre séria. Dizer, nossa, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Olha a expressão. A gente vai trabalhar uma expressão facial que seja congruente com o que eu estou dizendo. Então, se eu for falar, eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, a minha expressão facial vai estar congruente com o que eu estou falando. E a minha linguagem corporal como um todo também. Modulação vocal da mesma forma. Agora, você falando dessa questão vamos entrar nessa parte do assédio. Certo. Né? Você falando dessa questão da imposição e tudo mais. Recentemente lançaram essa série da Anitta. E eu vejo que divide comentários nas redes sociais. E qual o teu posicionamento como técnica? A tua avaliação, na verdade, a respeito desse perfil, de tudo que você já ouviu falar dessa série, até que ela tem um gênio ali meio... Tem sim. Gente, olha, eu queria muito ter assistido, eu ainda não assisti, eu só li vários comentários. Só que eu sigo a Anitta há muito tempo. Sigo a Anitta porque já fui professora de pós-graduação e eu fui orientadora de uma aluna que falou sobre a Anitta. Eu estudei tudo sobre ela, isso já faz alguns anos. E a Anitta, o que ela tem? Quem é a Anitta? Para a gente entender esse contexto, quem é a Anitta? Ela é uma empresária, ela está à frente do tempo dela, ela está sempre antenada naquilo que ela vai fazer de melhor, ela presta atenção lá na frente, ela está dando uma entrevista aqui e ela está percebendo toda a movimentação ao redor. Ela tem muita visão. Nem todo mundo tem esse perfil da Anitta. O que a Anitta tem? Ela tem muito controle, ela tem, a gente costuma dizer que ela tem muita necessidade de ter o controle de tudo, tudo tem que estar no controle dela. Isso em excesso é prejudicial. Porque quando eu trabalho com muita gente comigo, numa linha de produção, numa equipe grande, como é que eu vou controlar todo mundo, a conduta de todo mundo? Não existe isso. Isso é impossível. Então, esse excesso de controle dela compromete também essa relação com as pessoas. Outra coisa, ela é muito perfeccionista. Isso é ruim, Daniela? Para os perfeccionistas que estão assistindo, vão dizer, mas isso não é uma coisa ruim? Depende. Se a gente fala de excesso, todo excesso e toda deficiência são ruins. Pontinho de equilíbrio é o ideal. Então, se ela é perfeccionista, nada vai estar bom. Nada vai estar bom. A gente precisa encontrar esse pontinho de equilíbrio. Todo mundo tem suas características positivas e todo mundo tem pontos a serem melhorados. A Anitta não é diferente. Uma pessoa te mandou mensagem, vai. Uma pessoa me mandou mensagem e falou que nessa série a Anitta dá uma aula de assédio moral. De tantos gritos, situações que ela tem uma comunicação agressiva com a equipe dela. Você já acha que as pessoas que trabalham com ela, se fosse, por exemplo, uma outra pessoa que não fosse famosa, ia dizer, não vou trabalhar aqui, não, tô indo embora. As pessoas aceitam porque ela é a Anitta? Boa pergunta. Olha, eu acho que tem duas situações aí. Quando uma pessoa permanece numa empresa,
ela permanece, a Anitta é uma empresa, ela não permanece numa empresa apenas pelo salário. Ela permanece pela experiência profissional, pela possibilidade de crescimento, de progressão nessa empresa. Quem está lá pode ficar porque é a Anitta, mas também pode ficar pela progressão e pelo crescimento que tem, a experiência de conviver com tantas ações que ela desenvolve, com tantas ideias que ela desenvolve. Você já pensou? Alguém que trabalha na equipe dela que diz assim, eu trabalhei com a Anitta, está aqui no meu currículo. Eu passei por projetos X, Y, Z, H e J. Olha o peso que tem nesse currículo dela. E aí, quando a gente comenta isso, não me invalida. Porque comercialmente ela está no auge dela. Na carreira dela, ela também está no maior sucesso. Então, Sim. ela profissionalmente está acertando em tudo. Só que Os essa comunicação bastidores precisa mudar. É que precisa se organizar. Sim, exato. Porque o fato de ter essa possibilidade, essa experiência profissional excelente, não significa que, por conta disso, ela vai dizer, eu sou assim, eu nasci assim, cresci assim, Gabriela, não vou mudar. Quem quiser trabalhar comigo, que aguente. Não significa isso, significa que ela também pode mudar. Até porque, sendo a Anitta ou não a Anitta, se a gente aceita esse tipo de tratamento de assédio moral, a gente estimula essa cultura agressiva, violenta, a gente estimula uma convivência que não é saudável. E eventos de assédio moral, eles adoecem emocionalmente um colaborador. As pessoas desenvolvem traumas se elas convivem nesse ambiente de assédio moral. Vamos entrar nessa questão. Eu deixei para o final, nós vamos finalizar essa parte aqui da nossa entrevista falando de assédio. Você, em algum percurso da sua vida, parece até que é uma idiotice eu falar isso no ano e no século em que nós estamos, mas por ser mulher, e estar nessa área onde você acaba treinando homens também, que tem pensamentos lá de trás, às vezes acabam sendo machistas. Você já sofreu assédio? Já sofri. Quais tipos? Já sofri assédio de todo tipo, de fato. Do moral ao sexual. Eu já sofri assédio. Hoje você consegue falar sobre isso numa boa? Hoje eu consigo falar sobre isso numa boa. Eu já sofri com isso. Vamos falar primeiro do assédio moral? Sim. Primeiro do assédio moral. Eu sofri realmente, e eu costumo dizer uma frase do nosso senador constituinte Bernardo Cabral. Anotem essa frase, que inclusive serve para você utilizar em discursos. Diz assim: feliz do homem público que carrega consigo as orgulhosas cicatrizes do dever cumprido. Eu carrego as minhas cicatrizes do dever cumprido e sofri assédio moral no cumprimento das minhas atividades. Eu tive que tratar, sim, tratei com terapia, tratei com os cursos que eu participei de programação neurolinguística. Inclusive, por ter sofrido esse assédio, eu comecei a reproduzir um comportamento, em determinado momento, um comportamento agressivo com a minha equipe. De uma forma defensiva que você acreditava que estava se defendendo? Eu estava, na verdade, eu estava falando de uma maneira que para mim era normal. Eu falava com a minha equipe de trabalho de uma maneira que no meu ponto de vista era normal, só que eu falava num tom agressivo e eu não tinha consciência disso. E muitas pessoas que usam tons agressivos no seu ambiente de trabalho não têm consciência disso. Até que um belo dia eu fui acusada de assédio moral, por estar tratando colegas, colaboradores de uma maneira inadequada. Eu sofri esse assédio e eu reproduzi esse comportamento. E como você conseguiu reverter? Nossa, hoje eu agradeço, foi um Porque presente você ainda não tinha isso. o curso da Daniela. Não, você ainda não como... tinha. Eu ainda não tinha os cursos de programação neurolinguística, eu não tinha esses cursos. O que aconteceu? Quando essa pessoa me acusou, parte da acusação dela era mentira, parte era verdade. A parte que era verdade, eu parei e disse, peraí, é verdade o que ela está me acusando. Onde é que eu aprendo? Onde é que eu posso mudar o meu comportamento? E nem todo mundo pensa assim, né? Nossa, eu fiquei muito mal. Nem todo mundo pensa assim. Eu fiquei mal porque eu disse, eu não sou essa pessoa. Eu não quero cometer isso com as outras pessoas. Foi aí que eu descobri a programação neurolinguística, aprendi a me comunicar de uma outra forma. Isso te e deu hoje eu força ministro para você treinamento. chegar até aqui e dizer, Sim. eu quero treinar pessoas, Nossa. eu quero ajudar as pessoas a se comunicar. Isso mudou a minha vida. Eu faço o que eu faço hoje, graças ao presente que uma jornalista me deu de me acusar de assédio moral. Ela mudou a minha vida. Então eu quero aproveitar esse espaço para dizer, fulaninha dos Anzóis Pereira, muito obrigada.
Você mudou a minha vida e me deu a oportunidade de aprender, de reconhecer o meu erro, de aprender. E hoje eu ajudo pessoas a se comunicarem melhor a partir do grande presente que você me deu. Olha aí. E eu falo isso de coração. E você já chegou a conversar com outras pessoas sobre isso? Sim, eu conto isso no meu curso. Isso foi o que motivou você a... Sim. E vamos, antes de entrar no assédio sexual, Sim. eu quero que você conte pra gente. Autoridades te procuram todos os anos de eleição para você treiná-los de uma certa forma. Graças a Deus, adoro. Cada um naquela área que ele quer se especializar para falar. Mas existem também pessoas que te procuram no dia a dia porque precisam se comunicar na empresa, precisam se comunicar no legislativo, como tem caso de vereadores que a gente conversava antes, você disse que não procurou você na campanha, mas quando ganhou agora, ele quer falar, ele quer saber se comunicar e procurou você. Conta aí, já teve gente que disse assim, olha, eu quero aprender contigo, mas pelo amor de Deus, não conta pra ninguém que eu não sei disso. Sim. Já aconteceu? Não, mas eu não divulgo os nomes dos meus clientes personalizados. Eu costumo preservar muito o sigilo dos nomes dos meus clientes. Eu atendo secretários de Estado, secretário municipal, atendo prefeitos no interior, atendi candidatos a prefeito em Manaus, atendo vereadores em Manaus e candidatos também já atendi. Assim como executivos, eu atendo esses profissionais e eu não divulgo os nomes deles. Inclusive um deles, que é um novo cliente, falou assim, engraçado, um dia eu fiz um treinamento há alguns anos com um profissional e ele falou o nome da pessoa que ele atendeu e ainda diminuiu o profissional que ele atendeu para exaltar o próprio trabalho. Eu disse, eu não faço isso. Eu não divulgo os nomes dos meus clientes. Graças a Deus que eles me indicam, sem precisar divulgar. E aí você, hoje é tranquilo para você? Você chega aí, atende, existe uma área que você já teve dificuldade de ajudar aquela pessoa? Olha, Gabriel, eu sou muito grata a Deus por trabalhar com o que eu trabalho. Eu realmente acredito que eu recebi uma missão e eu quero honrar essa missão que Deus me deu. O que é mais difícil para mim é quando eu recebo alguém com conflitos internos muito profundos, traumas de infância, que o que eu costumo dizer é o seguinte, eu trabalho o desenvolvimento dessa confiança, eliminar a crença limitante. Só que algumas pessoas precisam de terapia com um psicólogo. Eu não sou psicóloga, eu faço um trabalho de desenvolvimento da comunicação. No teu trabalho. Não me bloqueia, eu preciso ela não aceita, você precisa que ela primeiro se reencontre para você poder dizer, agora nós vamos treinar a sua comunicação. Na prática, funciona em paralelo. Eu recebo essas pessoas com bloqueios muito grandes, eu faço um trabalho e, em paralelo, eu sempre oriento que as pessoas façam um acompanhamento psicológico. E eu indico profissionais para isso. Nós vamos desenvolver habilidades de um lado e a terapeuta vai trabalhar as questões mais profundas, questões ali da infância, traumas de infância, que é importante procurar um psicólogo. Eu não entro na seara do psicólogo. A pessoa, ela tem dificuldade de aceitar consciente ou ela nem percebe que executa essas ações? Inconsciente. A maioria é inconsciente. Eu tenho medo de falar em público, mas por que eu tenho medo? Eu não sei por que eu tenho medo. Aí a gente vai investigar e descobre que lá na adolescência aconteceu o fato X, na infância aconteceu o fato Y. Tem algumas pessoas que no treinamento, utilizando a programação neurolinguística e a hipnose, a gente consegue trabalhar e desenvolver essa habilidade da comunicação. Outras questões envolvem conflitos familiares, envolve uma relação muito conflituosa com os pais, por exemplo, e que essa relação conflituosa com os pais acabou desencadeando uma dificuldade de se expressar em público. Isso acontece. Aí, nesses casos, a gente precisa fazer o trabalho de treinamento de comunicação em paralelo com a terapia com o psicólogo. Muito bem, é muito bom saber disso. Agora a gente vai entrar nessa parte do assédio sexual. Quando se trata de assédio sexual, tem muitas coisas que a gente pode explorar. Primeiro, os medos que são vencidos depois, a culpa, né? Porque nem todo mundo se sente confortável em falar sobre isso. Eu conheço pessoas que ela tem assim, ó, em uma mão, sobrando dedos, as pessoas que ela já contou sobre. E não é algo recente, tipo, é algo da infância lá, mas que marca essa pessoa. Você acredita que num curso, por exemplo, da comunicação, isso abriria um espaço para que aquela pessoa pudesse conversar sobre esse assunto? Sim. Ajuda na superação também? Ajuda sim, porque a gente trabalha muito, Gabriel, confiança.
comando mental, diálogo interno, aceitação, acolhimento. Acolhe que você é um ser humano, acolhe que você tem dificuldades, que você tem traumas, que você tem bloqueios. E entende que você, por uma ação diária, pode começar a programar a sua mente para se sentir mais confiante. Eu me recordo de uma aluna que eu tive esse ano, ela fez, acho que foi no passado, ela fez o curso e ela passou por uma situação que envolve relação sexual, eu não me recordo se foi um vídeo ou uma foto que foi tirada dela e que esse vídeo foi enviado para outras pessoas. Então, na cabeça dela, todas as vezes que ela fosse à frente para ministrar uma palestra, para falar em público, todas as pessoas que estavam lá estariam julgando ela, porque já teriam visto o vídeo. Mesmo não sendo do ciclo de amizade. Mesmo não sendo do ciclo de amizade. É o psicológico dela que fica naquela... Como vencer? Através da comunicação. Através da comunicação. A gente primeiro vai trabalhar a confiança. Ela precisa se acolher, ela vai precisar de uma terapia em conjunto, não apenas o trabalho no curso. E essa pessoa fez o meu curso. E eu chorei junto com ela naquele contexto. A terapia é importante, o desenvolvimento da habilidade da comunicação vem em conjunto. Para quê? Para que ela comece a treinar, estar à frente do público e falar para as pessoas, para que ela consiga treinar, olhar para as pessoas e entender que as pessoas estão olhando para ela, só que as pessoas não estão julgando. As pessoas não estão ali para julgar. É o nosso diabinho interno que julga a gente num excesso e a gente olha para as pessoas e acha que está todo mundo julgando a gente. E aí eu ouvi uma vez uma expressão que diz assim, é muita pretensão nossa fazer uma palestra e achar que está todo mundo ali olhando para a gente só para nos julgar. As pessoas têm outros problemas, elas têm outras coisas para fazer. Então, nesse caso, a gente vai treinar, sim, o se sentir mais confiante, se sentir mais confortável de falar em público e trabalhar aí perdão, a aceitação pelo que passou. A gente não pode mudar o passado, mas a gente pode começar a construir o novo final. Vamos lá para o seu direto. Como foi que você passou por isso e como que foi a superação? Gabriel, algumas das situações que eu passei no passado, já passado eu quero dizer ali 10 anos, mais de 10 anos, eu acho que eu tinha um anjo tão forte que eu conseguia lidar à época de uma maneira muito mais fria. Eu confesso para você que hoje isso me incomoda mais. No passado, aconteceu, vamos imaginar que hoje aconteceu um episódio. Eu estou aqui com você, eu trabalho com você, aconteceu um episódio de assédio sexual. No dia seguinte, eu chegaria para trabalhar como se nada tivesse acontecido. E eu já passei por situações do tipo, onde no dia seguinte eu chegava para trabalhar como se nada tivesse acontecido. E eu fazia de conta que nada tinha acontecido, mantinha distância. Porque quando você demonstrava, na época, quando a gente demonstrava fragilidade, aí o outro, né, a pessoa que cometeu esse assédio, ela vinha para cima de uma maneira, uma abordagem muito mais incisiva. Eu trabalhava dessa forma antigamente. Quando aconteceu um episódio que foi o mais grave que eu passei muitos anos me culpando, achando que eu era culpada daquilo. E isso sem conseguir comentar com ninguém? Não, eu cheguei a comentar com uma amiga minha, amigas muito próximas, assim, muito próximas mesmo. Até que um belo dia, uns 10 anos depois, conversando com uma amiga, eu relatei o que aconteceu. E era uma pessoa que tinha essa prática. É um profissional, ele não tinha não, ele tem, né? Porque ele continua, até onde eu sei, continua fazendo a mesma prática. Ele fazia isso com as pessoas que trabalhavam com ele. E eu comentei com a colega, ela disse, Daniela, o que você sofreu foi assédio sexual. Aí sabe quando cai a sua ficha? Então demorei muito tempo para entender que aquilo tinha acontecido e eu fui tratar isso. Eu tive que tratar muito com liberação de perdão, oração do perdão, do alto perdão, para me perdoar, porque na minha cabeça a culpa toda era minha. E hoje eu consigo falar melhor sem estar me remoendo aqui, né? Sem estar sofrendo desse assunto. E por que a gente fala mais sobre isso hoje em dia? A gente fala mais até para mostrar para as pessoas que é possível, sim, a gente aprender a lidar, a gente perdoar e seguir em frente. Eu estava assistindo uma entrevista do Roda Viva de muitos anos atrás, onde foram falar sobre isso e uma atriz chegou a comentar e dizer, não é que aumentaram os casos, é que se tornaram público mais casos que antes as pessoas não tinham coragem de enfrentar. Sim. Você acha que hoje você contando isso para as pessoas que te assistem, elas conseguem dizer, não, ela superou, então, peraí, tem algo errado, por que só eu que estou me culpando? Sim.
Exatamente, as pessoas conseguem falar mais sobre isso. Em julho desse ano, eu fiz uma série de vídeos no meu Instagram chamada Aconteceu Comigo. E eu relatei alguns fatos. Eu recebi mensagem de pessoas dizendo, não conta mais nada não, Manaus é muito pequena. E eu não contei o nome de ninguém, nada. Não conta mais nada não, você anda sozinha por aí, vai que alguém te segue. Já te botando Sim, medo. Mas as pessoas que mandaram isso, mandaram com preocupação. E eu disse, gente, não contei o nome de ninguém, como não estou contando o nome de ninguém agora. O que acontece é que hoje a gente consegue falar mais sobre isso, sem o medo do que pode vir a acontecer. E eu falo no meu Instagram, Oratória de Impacto, sobre comunicação real. Eu conto como as experiências... o respeito, né? Isso. E eu conto como as minhas experiências me bloquearam para falar, por exemplo. Uma situação que eu passei. Eu namorei uma pessoa cujo nome não será mencionado. Eu namorei com essa pessoa. E essa pessoa era um pouco agressiva. Eu percebi logo isso. E logo que eu percebi, não durou muito. Eu tive que fazer um boletim de ocorrência contra essa pessoa. E eu tinha medo, porque eu dizia, meu Deus, eu sou jornalista. As pessoas vão ver, vão saber quem foi. Olha que escândalo. E agora, diante de uma situação que aconteceu, nós éramos colegas, eu tive que falar para uma pessoa que trabalhava conosco, tive que falar o que aconteceu. E a pessoa disse assim para mim, se ele fez alguma coisa com você, foi porque você permitiu que ele fizesse. Eu costumo dizer, gente, para ser bem honesta com vocês, que até hoje, esse fato especificamente, e essa fala especificamente, ela ainda está com o ossinho de galinha atravessado na minha garganta. E ela ainda existe hoje, né? Essa pessoa ela continua ainda é usada. viva. Não, eu digo essa frase, Essa frase se fez é porque deu liberdade. Permitiu que ele fizesse. O fato é que depois que eu fiz um boletim de ocorrência, a pessoa parou. Tá vendo? Ele não era tão doido assim, não. É, ele deu parou. uma equilibrada. Olha, Dani, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu queria te falar que eu estou muito feliz de receber e que você volte mais vezes aqui para conversar e dar mais dicas para a gente. E que este primeiro bloco do programa é todo feito por entrevistadas, são as mulheres convidadas. Eu só estou recebendo mulheres nessa primeira parte do programa e você está aqui no último programa do ano de 2020. Então, nós estamos encerrando o programa com a sua participação e dando muitas dicas para que as pessoas no ano de 2021 possam executá-las. Então, eu quero ouvir as suas considerações. Obrigada, Gabriel. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a entrevista. E eu quero dizer o seguinte, em 2021, abra o seu coração e a sua mente para deixar a sua voz ecoar. Alimente a sua coragem para que você consiga se expressar de maneira confiante, para que você consiga aproveitar as oportunidades, para que você consiga dizer que ama as pessoas que você ama. Deixe a sua voz ecoar. E para a gente conseguir fazer isso, nós precisamos de uma pequena escolha diária. Escolha uma vez ao dia alimentar a sua coragem para se expressar bem. E eu vou ficar muito feliz em receber vocês no curso Oratória de Impacto e Linguagem Corporal do mês de janeiro, que já tem data, e em outras turmas também. Quais dias? 26, 27, 28, 9 e 16, porque é curso e mentoria. Vou fazer. E olha, eu quero dizer para vocês que continuem nos acompanhando. As redes sociais da Dani já está aí na sua tela, você pode acompanhar e acessar e seguir, tirar mais informações. Vou deixar também o teu contato profissional para que as pessoas possam querer saber mais sobre este curso, sobre tudo que você tem a oferecer. Gente, muito obrigado. Programa Nos Bastidores, na Revista Cenário, toda quinta, e aguardo você no próximo ano.